Olá, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês um pouquinho de legislação. A gente vai falar um pouquinho sobre a Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada no ano de 1988. E é claro, nós vamos falar sobre o capítulo da educação. Nós vamos tentar entender como é que a educação está sendo tratada dentro da Constituição. Lembrando-se que a Constituição Federal é a lei maior de um país. Por ser a lei maior, ela vai dar um geralzão sobre todos os assuntos, inclusive sobre a educação. E aí, no artigo 205, começa o texto de lei, eu vou ler para vocês, diz assim: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. É um trechinho curto, mas que pode causar muitas dúvidas se a gente não entender direitinho o que significa tudo isso, né? Se a gente não conseguir compreender, se a gente não conseguir fazer a decomposição desse texto de lei. Então, vamos a isso. O artigo 205, ele vem para dizer para a gente quem são os responsáveis pela educação no nosso país. Lembrando-se que esse artigo ele está dentro da Constituição do nosso país. E a Constituição é a lei maior do país. Então, a Constituição ela vai dar um geralzão. Então, de forma geral, ela vai dizer quem é o responsável por garantir a educação. Diz que a educação é um direito de todos, sendo um direito de todos, é preciso atribuir pessoas, entes, para garantirem esse direito. Então, o dever é do Estado e da família, em conjunto. E aí eu trouxe para vocês que o Estado, só para a gente ilustrar qual é o dever do Estado. O Estado ele vai entrar com o local, com os profissionais da educação, com os materiais, com o uniforme, com as condições de acesso e permanência dessa criança na escola. E a família, então, ela precisa matricular, ela precisa levar, ela precisa garantir que essa criança vá até a escola, chegue à escola. Chegando à escola, o restante aí do dever fica por conta do Estado. E esse artigo diz também que, então, a gente pode perceber aí esse peso, quando a gente fala de dever, quando a gente fala de dever do Estado e da família. Todas as vezes que aparece a palavra dever, não tem negociação. O Estado e a família são obrigados a garantir esse direito a todos, ok? E esse trecho de lei traz para a gente também que a educação, ela também tem uma parte que é promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, a sociedade ela vai colaborar para que a educação realmente chegue a todas as pessoas, como é garantido pela lei, ok? E aí, é um textinho tão curto, mas que traz para a gente os objetivos da educação. Se a gente for perceber bem, a gente vai ver que lá tem os objetivos da educação. Nesse trechinho onde fala, deixa eu trazer aqui para vocês de novo, aonde diz assim, olha, voltando, aumentando, no finalzinho diz assim, ó, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Decompondo esse trechinho, nós vamos ter a seguinte interpretação: que esses são os objetivos da educação. De uma forma geral, esses são os objetivos da educação. E como que eu entendo isso? Eu entendo, se eu compreender, se eu souber um pouquinho sobre a educação,
eu vou conseguir visualizar esses 3 grandes objetivos dentro dos 2 níveis de ensino da educação nacional. Então, nós sabemos que a educação nacional tem 2 níveis de ensino, que são, primeiro, a educação básica, eu sei que vocês sabem disso, e segundo, o ensino superior. A educação básica é o primeiro nível de ensino. E esse nível de ensino, ele tem inicia-se com a educação infantil, lá na creche, né, quando a criança tem 0 anos, e vai até o ensino médio. Tá? E o ensino superior é quando a pessoa conclui o ensino médio, ela pode fazer, né? Pode fazer o ensino superior, tá? E aí, quando a gente vê lá a criança da educação infantil que precisa ser desenvolvida em toda a sua integralidade, né? Desenvolvida motora, na sua parte motora, desenvolvida na sua parte cognitiva, na sua parte emocional, na sua parte social. Então, nós vamos compreender que esse pleno desenvolvimento da pessoa, ele está muito relacionado com esses níveis, com esses primeiros níveis de ensino aí dentro da educação básica, né? Falando da educação infantil, falando do ensino fundamental, onde a criança vai ter aí os primeiros conhecimentos, né? Conhecimentos do mundo, das relações existentes, né? Entre a física, das relações existentes entre as ciências, vai ter esse conhecimento aí que vai levar a habilidade de leitura, de escrita. Então, tudo isso, os primeiros cálculos, né? Tudo isso a criança vai aprender, vai desenvolver no ensino fundamental. E aí a gente percebe pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania. Mais adiante, quando ela entra no ensino médio, que essa criança já não é mais tão criança, já é um adolescente, já é um jovem adulto, a gente vai perceber que ela está sendo preparada para o exercício da cidadania, que daqui a algum tempo, se já não está, ela vai começar a votar, ela vai começar a participar das decisões dentro da comunidade onde ela vive. Então, ela precisa ser preparada para tomar decisões, para assumir responsabilidades. Então, ela já vem lá desde a educação infantil, né, sendo preparada para tendo o seu pleno desenvolvimento. E agora o objetivo é maior ainda, de preparar essa pessoa para o exercício da cidadania, porque daqui a pouco tempo ela vai agir de uma forma mais autônoma, de uma forma independente, vai ser responsável por tomar decisões, por participar de decisões. E aí, finalmente chegando nesse terceiro grande objetivo, que é a qualificação para o trabalho. Aonde que a gente vê essa qualificação para o trabalho? A gente vê a qualificação para o trabalho lá no ensino técnico. A gente vê essa qualificação para o trabalho lá no ensino superior, aonde a gente entende que esse jovem adulto ele precisa sair sabendo entendendo, conhecendo sobre a profissão que ele escolheu, né? Sabendo realizar aí o seu trabalho. Então, qualificação para o trabalho. Então, esses 3 grandes objetivos, eles aparecem nesse pequeno trecho da lei, aí no artigo 205. Se a gente não parar bem para prestar atenção, se a gente não consegue fazer decomposição desse texto de lei, pode ser que esses 3 objetivos passem desapercebidos. E aí, o que vai acontecer? Quando a pessoa que realiza a prova, o examinador, ele coloca lá alguma outra coisa, a gente vai dizer assim, não, isso aqui também é o objetivo da educação. E não é, né? Segundo a Constituição, esses 3 grandes objetivos principais são esses.
É claro que depois vai aparecer a palavra objetivos assim diversas vezes dentro da lei, da Constituição, depois dentro da LDB, depois dentro das resoluções específicas aí para cada nível de ensino, para cada segmento de ensino, mas aí nós estamos falando de uma forma geral. Depois vai existir um aprofundamento, mas de uma forma geral, o texto de lei, o artigo 205 da Constituição, ele traz esses objetivos de uma forma bem clara para a gente, que se a gente relacionar com os níveis de ensino, a gente não vai mais errar essa questão em concurso. Então, só relembrando rapidinho o que nós falamos nesta aula, na aula de hoje. Então, nós falamos que o artigo 205 da Constituição, ele traz para a gente a responsabilização de quem é o dever da educação. O dever é do Estado e o dever é da família. A sociedade, ela pode contribuir, mas o dever principal é o Estado e a família. E lembrando que o Estado aí, nós não estamos falando de Estado de Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, nós estamos falando de Estado enquanto ente ou a federação, né, ou um ente federado, né, que é o Estado, ou um município. Né? Então, quando a gente fala em Estado dentro da legislação, né, principalmente dentro da Constituição, nós estamos falando da federação, nós estamos falando do Distrito Federal, nós estamos falando do Estado, né, do governo estadual, e nós estamos falando também dos municípios, ok? E a família, né? O Estado e a família devem garantir essa educação para todos. E a sociedade vai contribuir para que essa educação realmente aconteça para todos. Nós falamos também que aí, nesse trechinho curto de lei, aparece 3 grandes objetivos da educação, segundo a legislação, segundo a Constituição de 1988. Quais são esses 3 objetivos? Esses 3 objetivos perpassam os 2 níveis de ensino, que são educação básica e ensino superior. Quais são esses 3 objetivos? O primeiro, pleno desenvolvimento da pessoa. O segundo, o preparo para o exercício da cidadania. E o terceiro, a qualificação para o trabalho. Se você prestar bem atenção, você não vai mais errar essa questão em concurso. São 3 grandes objetivos. Vai aparecer a palavra objetivos aí diversas vezes, mas os 3 grandes objetivos são esses. Pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, relacionando esses 3 objetivos com os 2 níveis de ensino. Eu garanto a você que você não errará mais essa questão em concurso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula, se Deus quiser.